Em discussão e votação, requerimento número 13/2025, de autoria do vereador Felipe Orti, ao prefeito, solicitando a construção de um posto policial no bairro Águas Claras. Em discussão, com a palavra, vereador Felipe Orti. Agora a pauta, então, é segurança pública, pessoal. Falamos bastante de educação, mas eu quero chamar a atenção principalmente para a região do bairro de Águas Claras, que saiu na imprensa algumas matérias referente ao crime que está se aumentando na região, e eu trago algumas. À luz do dia, homem invade farmácia munido de uma faca, anuncia o assalto e leva 15 mil reais do caixa. Idosa é rendida enquanto voltava de um bingo e tem cartões bancários roubados. Homem munido de faca entra em pizzaria, rende funcionária e leva o dinheiro do caixa. Essas manchetes não são da cidade de São Paulo, são daqui da cidade de Brusque. E aí muitos me perguntam, né? O que a prefeitura, ou o que nós, como vereadores, podemos estar sugerindo? Porque todos nós sabemos, segurança pública, policiais, é uma matéria, sim, do governo do estado. Todas as cidades têm sempre as demandas, mais policiamento, mais rondas, mais monitoramento, mas o que nós, enquanto comunidade brusquense, podemos dar o recado contra a criminalidade? E a gente precisa propor, se mexer e buscar bons exemplos aonde isso já está sendo combatido. Então, eu quero colocar essa situação, porque a segurança pública, como eu já refleti, precisa ser combatido, e eu trago para vocês uma ideia de um modelo que já existe na cidade de Blumenau, que é um posto policial. Eu vou começar de trás para frente, tá, Marcelo? Bota lá. Como é que funciona em Blumenau? Existe em Blumenau algumas bases onde as viaturas da Polícia Militar conseguem se apresentar com seus policiais. Por exemplo, aqui, volta um pouquinho que eu vou ler daí. A base do Garcia em Blumenau, próximo. A base da Velha e a próxima. A base de Fortaleza. São bases regionais onde a Polícia Militar pode, com as suas viaturas, estacionar. Aqui a gente tem algumas fotos. Na parte superior de prédio tem onde os policiais podem se apresentar, podem fazer tarefas administrativas. Mas por que eu trago isso? Porque passou da hora de a Prefeitura também de Brusque, nós como legisladores, termos o protagonismo também na segurança pública. É uma demanda de policiais em todas as cidades. E por que eu coloco ter um posto policial na região das Águas Claras? Porque é uma região que vem crescendo e muito com relação à parte populacional. O índice migratório da região, antes, na cidade, era realizado na região do bairro de Azambuja. A gente sempre comenta nesse sentido, mas hoje o grande fluxo migratório das pessoas que vêm escolher Brusque como cidade para se morar, hoje é o foco na região das Águas Claras. E a gente vê que inúmeros são os problemas com essa situação de segurança pública. Benefícios de criar um posto policial: segurança pública, descentralização das forças de segurança e participação comunitária. Felipe, mas aonde que a gente vai fazer um posto militar nas Águas Claras? Eu trago isso porque foi até uma bandeira minha de campanha trabalhar e discutir esse projeto. Vou passar, Marcelo. A gente reuniu em torno de 1.500 assinaturas de pessoas interessadas no bairro de Águas Claras. Quando eu digo Águas Claras, é toda uma região. Eu moro na Santa Luzia, o Léo também, Santa Luzia. São áreas e são bairros que vão ser beneficiados se nós discutirmos a criação de uma base militar lá naquela região. A gente tem o apoio do comércio local nesse sentido, então vai trazer inúmeros benefícios para a nossa comunidade. Próxima. E aí o que eu trago detalhe: existe um imóvel que já pertence à prefeitura, ele é localizado na Rua Florianópolis, esquina com a Rua João Rudolph. É ao lado do material de construção Águas Claras. É uma região bem localizada,
onde hoje ali é uma área verde. Isso de fato é. Há sim algumas conversas de que esse espaço seja movimentado para a criação de uma praça. Eu concordo, eu gosto muito de praças, mas há uma necessidade da discussão imediata com relação à segurança pública. Por que não encabeçarmos uma discussão com o executivo, irmos atrás de parcerias com empresários? A gente está mantendo a classe empresarial da região das Águas Claras, porque todos querem abraçar uma ideia que pode trazer bons resultados, como já ocorre na cidade de Blumenau. Esse projeto, quando eu encaminhei um abaixo-assinado, fomos a Florianópolis, eu estava muito direto nas conversas com o prefeito de Blumenau, o delegado Egídio, né, que eu tive bastante contato com ele por conta da segurança pública, fiz alguns estágios na delegacia de polícia, à época, antes de ser advogado em si. Então, a gente estreitou alguns laços nesse sentido e sempre traz a seguinte questionamento: como a prefeitura, como nós, legisladores, podemos incentivar... Concedo a parte... Tudo certo? Então, como a gente pode incentivar para que realmente a segurança pública seja uma questão primordial, principalmente numa região como eu trago agora? Então, assim, eu trago esse requerimento para iniciarmos uma discussão, né? E não quer dizer que a prefeitura obrigatoriamente tem que fazer o posto policial. Que bom que fosse possível e que se a gente se empenhasse nesse sentido. Mas o que a gente vem reunindo são empresários com interesse em utilizar aquele espaço, aquela área que já existe da prefeitura em si, nessa área, eu não tenho fotos ali, Marcelo, mas é uma área localizada ao lado do material de construção Águas Claras, é de grande extensão, e há sim a possibilidade de criar uma praça ali, é possível, mas traz sempre esse alerta da possibilidade de a gente, como vereadores e também como poder público, de trazer também essa discussão, de trazer uma base, um posto policial para a região das Águas Claras. Concedo a parte. Obrigado, nobre vereador, obrigado pela parte. O senhor chegou a verificar o número de efetivos de Blumenau, que eles têm essa possibilidade de fazer as regionais? De que forma eles construíram essas unidades? Quem trouxe essa verba para construir as unidades? De onde partiu esse é um primeiro ponto, diante do requerimento que eu li do senhor. Sim. Segundo ponto, o senhor chegou a conversar com a Polícia Militar de Brusque ou de Blumenau, se eles têm esse mesmo entendimento de fazer um ponto físico na nossa cidade, em determinado bairro, diante da baixa quantidade de policiais que nós temos? Sim. E da grande quantidade de veículos? Porque, ao contrário do que o senhor falou, o município se preocupa muito com a segurança pública. Claro. Porque dificilmente não tem um ano que nós não votamos aqui pelo menos 100, 200, 300, R$1.000 de aporte à segurança pública, que é dever do Estado. São questionamentos que eu faço para mim poder compreender o presente requerimento. Obrigado. Isso. Hoje eu não tenho um levantamento para te passar, vereador, com relação à comparação de qual é o efetivo de Blumenau, qual é o efetivo de Brusque. A gente também identifica que existem algumas rúbricas, alguns investimentos que a prefeitura repassa à Polícia Militar, mas eu trago hoje um anseio da comunidade em si. Então, um requerimento para iniciar os debates nesse sentido. Eu acho que a comunidade em si ela precisa ser ouvida. Então, a gente precisa realmente trazer essas informações e estar sempre próximo da comunidade. Então, é que eu trago. A gente foi atrás, conversou, é uma demanda viável nesse sentido. Então, eu abro a discussão nesse sentido. Não estou dizendo que a prefeitura precisa fazer ou que vem por recurso do Estado, mas existem essas parcerias, essas bases que são apresentadas, também são utilizando a parceria público-privada. As bases comunitárias recebem recursos da classe empresarial para também trazer nesse sentido. Concedo a parte. Obrigado, vereador. Parabenizo o senhor pelo requerimento. Eu acho que é importante, até porque hoje a base da polícia é aqui no Santa Terezinha. Quando acontece uma ocorrência lá no Poço Fundo, lá na Águas Claras, até eles deslocar a viatura daqui para chegar lá, vai se perder muito tempo e às vezes o crime ou o delito ali não pode ser resolvido. Uma base no Águas Claras, eu acho que estrategicamente para a polícia vai ser muito viável e muito importante até para agilizar os atendimentos aí à comunidade. Obrigado e parabéns aí pelo requerimento. Um excelente ponto. A gente tem hoje o Corpo de Bombeiros na região das Águas Claras. O imóvel em si, que eu depois posso até apresentar para o senhor ali, existia, de fato, a vontade do poder público em construir... Terminou?
em construir a sede do Corpo de Bombeiros nesse imóvel. E por algum motivo foi retransferido para onde está hoje na Rua Santa Cruz. Mas eu trago o início de uma discussão, eu acho salutar esse desenvolvimento, e é como o vereador Rick também falou, há a possibilidade de a gente abrir essa discussão e também trazer mais informações a isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Valdir Rissemann. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a quem nos acompanha na casa, a imprensa escrita e falada, aos serventuários da casa. Nessa linha, Felipe, a gente, em Dom Joaquim, pela Associação de Moradores, já em 2012, 2013, a gente fez algum levantamento e alguma busca nesse sentido, né, que se tivesse realmente um posto da Polícia Militar, por exemplo, até Dom Joaquim também, então assim, ele também está retirado, né? E Dom Joaquim, em uma época, chegou a ter um posto de saúde que ele não era funcional. Por quê? Porque tu tinha um policial que tem que ficar efetivo dentro do posto policial. Então, assim, ele tem que estar na base, porque se acontecer alguma coisa e tu for procurar socorro, tu tá onde? O policial não está na base, então, assim, tu não tem socorro. Então, assim, dentro do que a gente buscou, e nesse período, então, assim, 2012 para cá, a nossa corporação de Brusque, ela reduziu ainda. Então, assim, hoje nós temos menos de 100 policiais efetivos no município de Brusque. Então, é algo que a gente agora está começando a ter novamente, né, a possibilidade de estar recebendo um número maior de policial. Então, eu queria que botasse um requerimento que a gente fez o ano passado. Em janeiro do ano passado, né, de 2024, eu sentei com o comandante Pedro, né, tivemos uma boa conversa e trocamos boas ideias. E aonde é que ele disse que hoje um posto policial na nossa região, com baixo efetivo, ele está desguarnecendo o atendimento em algumas regiões. Então, assim, nessa linha, eu sou contrário à instalação de uma base, porque porque nós temos um policial fixo lá. Por exemplo, se Dom Joaquim precisar, nós vamos ter, mas eu sou favorável que nós tenhamos um aumento do efetivo e que tenhamos uma viatura, que em um momento ele vai estar no posto Pinote, um momento vai estar no frente do Águas Claras, outro momento lá na Santa Cruz. Então, assim, tu vai ter uma rotatividade desse veículo da polícia, né, circulando na região. Então, assim, numa emergência para a região de Dom Joaquim, Santa Terezinha e outros locais, tu vai ter mais viaturas trabalhando. Então, assim, com essa... foi aprovado na Câmara o ano passado esse requerimento, né, que a gente encaminhou direto ao comando da Polícia Militar. Eu acho que todos os vereadores aqui até subscreveram depois, o ano passado, onde a gente solicitava um número maior de efetivos para Brusque. Então, assim, do comando do Estado para que viesse para cá. Sendo que as gestões de governo estadual, né, antes do Jorginho, né, não fizeram concurso, né, e formação de novos policiais. Então, assim, o Jorginho entrou, começou a fazer a formação, está vindo, acho que são 600 e poucos novos policiais, e para o batalhão de Brusque, se eu não estou enganado, vai vir 25, que serão distribuídos, Botuverá, Guabiruba, Gaspar, né, e em Brusque, dentro do que a gente levantou, vão ficar 15 novos policiais. Então, isso é algo que vai nos ajudar a ter uma maior cobertura e realmente termos viaturas, né, no bairro Dom Joaquim, na Santa Terezinha, no Águas Claras. E o aumento do roubo nós tivemos em Botuverá, né? O cara do lado do mercado foi fazer um assalto. Então, assim, acho que nós temos que ter o policial rondando. Ele tem que realmente estar andando na rua com a viatura para a gente ter uma cobertura maior. Porque, assim, na região da Santa Terezinha, também temos assalto, né? Acontece vários assaltos ali na região, sendo que o comando está ali perto. Então, assim, eu sou voto contrário, tá, Felipe? Porque eu acho que não é momento. Eu acho que a estrutura de Blumenau, talvez o efetivo, aquilo que o Pirola falou, né? Qual é o efetivo deles? A corporação deles é muito maior. Então, no meu ponto de vista, realmente termos mais policiais, mais viatura e policial na rua realmente dando a cobertura. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão, com a palavra vereador Jean Pirola.
Senhor presidente, eu quero de antemão dizer que eu sou contra o requerimento do Felipe, porque ali está, o requerimento era para a construção de um posto da polícia para uso compartilhado entre polícia militar e guarda de trânsito. Se nós formos pensar dessa forma, Felipe, nós vamos ter que construir um em cada bairro. Os comerciantes, os moradores do bairro Águas Claras fizeram um baixo-assinado. Se eu fizer um no São Luís, eu vou ter 1.500 assinaturas. Se eu fizer um na Limeira, eu vou ter 3.000 assinaturas. Dom Joaquim, eu vou ter 5. Né? E nós fizemos várias audiências públicas aqui nessa Casa Legislativa, em vários anos distintos, e em todas, o comando da polícia sempre foi contra a construção de postos de saúde, de postos de polícia. Nós fizemos um pedido para o comandante para que a gente pudesse fazer um posto aqui na Praça Gilberto Cousani, para que ficasse ali um policial, porque ali tinha muito morador de rua, estava dando muito assalto naquela região, né, muito bêbado ali. Não dá. Primeiro que coloca em risco a segurança do policial. Ele está sozinho numa área fechada, ou em 2, numa área fechada, e ele deixa de circular em todo o bairro, ou seja, ele fica parado no local. Com a quantidade de policiais que nós temos, não vai resolver em nada, 0. E mesmo assim, nós ainda somos a 2ª cidade mais segura de Santa Catarina. Perdemos apenas para Jaraguá do Sul. Então, os poucos que nós temos, se nós começarmos a colocar eles em pontos fixos, vai aumentar a criminalidade. Por que eu digo isso? Contrariando o que o vereador Henrique falou numa parte, que diminuiria os assaltos lá por tendo um posto fixo. Saiu uma matéria no Jornal Município, até foi o Pedrinho que passou para mim essa matéria. Por favor, ali. 2023, 2024. O centro teve 16 roubos e 13 em 2024. O Santa Terezinha teve 9 em 2023 e 5 em 2024. O Águas Claras teve 3 em 2023 e 2 em 2024. Ou seja, Santa Terezinha tem o quartel, o batalhão da Polícia Militar e é o 2º bairro que mais sofre ocorrências. Então, não é por ter um ponto fixo em determinado local que a criminalidade vai diminuir. Porque o ponto fixo é só entrada e saída. Não é rotatividade. É nesse ponto que eu digo. E outra, se nós começarmos a puxar uma conversa de responsabilidade para o município de segurança pública, nós vamos estar tirando do governo do estado uma obrigação e trazendo obrigação para o município. Quando eu digo aqui, quando nós falamos, Rick, que nós votamos aqui para comprar arma, comprar bala, comprar caminhão, gasolina, colete à prova de bala. Nós equipamos a nossa segurança pública, mas não trazemos a responsabilidade para nós. A partir do momento que o município construir, seja em parceria com o Estado ou não, já concedo a parte, Pedrinho, um ponto fixo, o município acaba trazendo para si a responsabilidade que não é dele. Então, quando nós ajudamos a equipar, quando nós discutimos a quantidade de policiais, aí eu voto favorável. Vamos corretar, vamos dobrar o número de policial. Aí sim. Aí lá na frente nós podemos pensar em pontos fixos, porque daí vai ter policial sobrando. Conceda a parte, Pedrinho. Obrigado pela parte, vereador Jean. Só corroborando com a sua opinião, o bairro Azambuja, no ano de 2023, teve 11 episódios de roubo e no ano de 2024 baixou para 1. O que acontece? A polícia, através da sua inteligência, fez ações, inclusive é da mesma matéria que o senhor cita, em que o delegado Fernando, ele fala que eles fizeram uma ação estilo torniquete, o tipo torniquete, e que foi eficiente. Restando, no meu entendimento, o seguinte, que a polícia, de forma ostensiva e fazendo a fiscalização em loco, nos locais aonde ocorre o crime ou na rua, enfim, eles têm mais efetividade do que propriamente, como o senhor citou, do bairro Santa Terezinha, que tem uma unidade policial ali e tem 5 casos de roubo naquela localidade. Muito obrigado pela parte. Obrigado, Pedrinho. Então, para encerrar, senhor presidente, eu quero destacar essa situação. Talvez uma audiência pública, Felipe. Eu concordaria de a gente trazer uma audiência pública, uma discussão, trazer os equipamentos, as forças, né, de segurança pública aqui para uma discussão na Câmara. E daqui, sim, nós sairmos com um planejamento, uma ideia, conversando com o comandante da Polícia Militar, sabendo se é esse realmente o entendimento dele, aí eu acharia correto. Mas eu não posso votar a favor de um pedido de construção.
aí eu votaria contra aquilo que eu acredito ser a polícia, a força de segurança no município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Paulinho Sestrem. Novamente, né, na tribuna, discutindo assunto importantíssimo, vereador, segurança pública. Mas, diante a primeira pergunta que eu ia fazer ao vereador foi a que o vereador Pirola fez, né, sobre a questão dos números, levantamento de Blumenau com Brusque, e principalmente uma conversa com o nosso coronel Pedro. Então, eu vejo um pouco prematura essa questão da construção na Águas Claras, porque o bairro Limeira também sofre, o bairro São Pedro, a Zambuja, Dom Joaquim. Então, eu sei que o vereador mora lá, né, juntamente com o vereador Léo, a região, a gente tem um carinho especial, mas nós temos que, além de tomar esse cuidado com todos os bairros, nós também temos que ver como operacionalizar isso. Por quê? Porque quem conhece o batalhão da Polícia Militar sabe que lá se guarda as armas, lá tem um armeiro, ou seja, se a gente cria um estabelecimento, um quartel, um mini quartel na Águas Claras, essas armas não ficam guardadas lá por questão de segurança, elas vão ter que vir para o batalhão, 18º Batalhão da Santa Terezinha. Então, isso que o vereador Pedro falou, a inteligência da Polícia Militar, é muito mais fácil que a gente brigar por efetivo, buscar efetivo, para que a gente consiga, né, o município de Brusque é um dos municípios mais seguros, como o vereador Jean falou, e nós temos hoje, né, números que invejam outras cidades, outras regiões do Brasil e até do Estado. Né? Um menor número, né? Números positivos na segurança pública. E toda essa logística, nada melhor de que a própria Polícia Militar aqui, que tem esses números positivos, possam falar numa audiência pública, numa conversa. Então, vejo um pouco prematuro esse requerimento. Também votarei contrário, vereador, em função dessa situação. Mas antes de concluir, eu cedo a parte ao vereador Léo. Vereador, obrigado pela parte, parabenizo pela colocação. A gente, todos nós aqui como representantes aí, né, da cidade, a gente é cobrado sim e muito pela segurança pública, principalmente assim nos bairros mais afastados, esses bairros que vão crescendo. Você pontuou muito bem na sua colocação. Aqui, esse debate ele tem que ser levado assim à frente, mas ao governo do Estado. Quem tem que aumentar o nosso efetivo é o governo do Estado. A Prefeitura tem que usar de recursos próprios, parceria, que a gente já contribui também tanto com o Estado. Nós precisamos, sim, aumentar nosso efetivo para trabalhar e nesses bairros que vem crescendo tanto, como Dom Joaquim, Limeira, principalmente também o bairro de Águas Claras, que é gigante hoje, né? Um bairro muito grande que se desenvolveu demais. A gente precisa trabalhar sim nesse quesito da discussão, mas nada mais do que além de trazer mais efetivo para trabalhar na nossa cidade. Como o vereador bem lembrou, né, falou do bairro Águas Claras, não tem como não lembrar ali de Ponta Russa, né, Santa Luzia, Zantão, enfim, são várias localidades próximas ali que necessitam esse cuidado, como toda a cidade. Estamos aí falando de quase 30 bairros e a escala da polícia a gente sabe, né, também como funciona, né, 24, 72 e nós vamos estar precisando lá pelo menos de 6 policiais para nós termos policiais lá 24 horas. Concedo a palavra à vereadora Beth. Obrigada, vereador Paulinho. Felipe, eu acho assim que tu tivesse as melhores das intenções, sabe? Tanto que quando eu vim para cá, na minha lógica, eu acho que a tua ação ela era correta. Mas agora, ouvindo todas as intervenções dos nossos colegas, eu acho que é uma ideia que a gente pode amadurecer. Eu acho que quando o Valdir traz ali a questão, né, de ampliar o número de policiais e pensar nessa estrutura da cidade com relação à segurança de uma outra forma, porque senão a gente não vai ter como atender todos os bairros, né? Não vai dar para ter um posto. Então, assim, justificando, então, por que não votarei a favor, tá? Obrigada. Concedo já a palavra. Vereador Felipe, é muito bom esse teu pedido aí, né? Que bom que seria, se fosse possível, né? Não, tudo que a gente deseja, às vezes, não tem como conseguir, né? Eu penso assim, se a gente fizer uma estrutura no bairro Águas Claras, Dom Joaquim, Limeira e outros bairros que vão solicitar, vai ter que funcionar 24 horas. Vai ter que ter uma viatura por perto, porque se a ocorrência, por exemplo, vereador Valdir, tivesse um posto desse em Dom Joaquim e a ocorrência fosse Taquarussu, de pé ele não iria, né?
Então, parabéns, Felipe. Vou votar contrário por causa da dificuldade de ter esses postos nos bairros. Obrigado. Obrigado, vereador Jober, e os vereadores que antecederam aqui o vereador Jober. Então, só concluindo, né? O assunto é tema importantíssimo. A nossa cidade vem muito bem nesse quesito, mas não pode relaxar. Por isso que é importante a gente estar sempre discutindo esse assunto aqui na nossa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento. Em votação. Requerimento reprovado com 10 votos contrários e 3 favoráveis.